Jesus veio para servir e nos salvar até de nós mesmos, e não nos julgar. Isso cabe ao Pai no dia do juízo. Hoje devemos falar do amor dele. Isso que vai atrair as pessoas, como ele atraía. O dia do juízo virá, mas não é tempo, de falarmos dele. O que é ser cristão? É uma pergunta, que não se cala, porque às vezes acreditamos que é ir à igreja, ir aos templos, e nos confessarmos. O que é confessar Jesus realmente? Como eu disse no estudo anterior, esse confessar, esse aceitar é uma coisa diária. Uma vez que fomos atraídos por Cristo, percebemos os exemplos dele, é um tipo de comportamento, de mudança, feito por amor ao próximo, que é o que ele nos ensinou. Que Jesus lava os pés dos discípulos no capítulo 13, diz que hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou o vestimento de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas o pé a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, somente não lava os pés, mas o corpo todo, até a cabeça. Declarou Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Ele falava aqui de uma limpeza, espiritual. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Acredito que o Espírito Santo revelou para ele sobre o traidor muito próximo do fim, porque senão esse convívio talvez com Judas não seria tão natural, vamos dizer assim. Por mais que nós humanos tentamos, quando a gente sabe que alguém nos trai, é difícil. Então o próprio Jesus, acredito que ele, apesar de ser Jesus, mas na situação de humano, ele não sabia, ele sabia que um trairia. Porque se você acredita que Judas, desde o princípio, ele já sabia, ele já escolheu ele, aí você vai para o lado da predestinação, de que alguns já nascem para ser salvos e outros não. Eu acredito que isso, o diabo, ele foi apoderando-se dele aos poucos, como pode acontecer nos dias de hoje com alguém, E uma lição de humildade aqui, ainda do versículo 12 ao 20, ele diz: Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamai, ó mestre, e o Senhor dizei: Bem, porque eu sou. Ora, eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Olha a lição, Quantos líderes aí, Quantos chefes, que não são líderes. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticareis. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, e antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar.
Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Falando do Pai, né? E o traidor é indicado aqui, em João 13, né, de 21 a 30. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Isso é interessante, que o ser humano ele tem essa condicionante, né, de ansiedade, de angústia. E às vezes quando você está ali na pele, por isso que eu acho que ele não foi revelado antes, por isso. Porque por mais que você é humano, por mais que você queira, né, levar o amor de Cristo, né, aceitar Jesus e confessar a Ele que é isso, né, todos os dias, não é simplesmente uma palavra, falar eu aceito, né? Às vezes você aceita ali, mas nega Ele a vida toda. Então, mas mesmo assim você se sente às vezes afligido, né? Porque aquele que não aceitou Ele realmente, às vezes faz coisas que te deixam chateado. E aqui ele estava angustiado, né? Então os discípulos olharam uns para os outros. Em verdade, ele diz, né? Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber quem se referia. Ora, ali estava aconchegando a Jesus um dos discípulos. Aí diz que é aquele a quem ele o amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então, que é Pedro, né? Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Acredito que ele não fez isso já instantaneamente, né? Ele falou isso e depois de um tempo ele fez, porque se ele fizesse isso logo imediatamente, acredito que todos, né, perceberiam e seria um constrangimento muito grande. E ele não era uma pessoa muito sábia, né? Então eu acredito que depois ele fez isso para que apenas aquele percebesse que ele sabia, né? E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, e então disse Jesus, o que pretende fazer? Faze-o depressa. Que é interessante que ao comer, né, é interessante que não é o alimento, é como você come às vezes que faz mal. E quando o homem desobedeceu lá, ele colocou o mal para dentro. E Judas aqui, olha para você ver, com o pão molhado, ele botou para dentro. Quer dizer, a água, né, significa Jesus, que é a fonte das águas vivas, né? E a ideia da água de limpar, de purificar. E agora ele põe o pão molhado, né? E aí já entra nele. Quer dizer, ele põe aquilo ali, simbolizava a água, vamos supor que molhou, que seja, fosse o vinho também, que significava uma coisa boa, né? Depois veio nos lavar, não colocar sobre o pecado como era o sacrifício, mas lavar realmente, remir, né? Porém, esse alimento que era o pão, que poderia simbolizar também Cristo, mas ali estava simbolizando o quê? Né? Quando ele colocou para dentro, aquela simbologia ali do pão e do que ele molhou, que fosse o vinho, que fosse a água, né? A forma com que aquele ali colocou aquilo para dentro, né? Apoderou-se dele o mal. Então quer dizer, não é o que você come, é como você come, né? O que você sente. Entrou nele Satanás e disse, o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Jesus dizendo para ele, né? Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu, né? Então foi uma coisa feita, né, na sabedoria, só ele sabia, a fim de que dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe disse, compra o que precisa para a festa, ou lhe ordenou que alguma coisa fosse dada aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quer dizer, o mal estava dentro, né? E o novo mandamento é muito interessante que ele diz aqui, né? Em João 13, de 31 a 35. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificará lá imediatamente. Imediatamente. E ele diz, filhinhos. É interessante que essa analogia de que o João usa às vezes, né, filhinhos, você vê que é um discípulo muito tido como do amor, né, pelos teólogos. Mas Deus aqui ele fala, né, filhinhos, Jesus, né, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis
E o que eu disser aos judeus também agora vos digo a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. E o novo mandamento vos dou, que vos ameis. Olha só que interessante, importante. E hoje eu vejo que poucas pessoas, mesmo dentro do corpo, né, não percebem esse mandamento como um principal. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis, né, uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Só tendo esse amor uns aos outros que será reconhecido como discípulo dele. Interessante. E Pedro é avisado agora em João 13, né, de 36 a 38, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou não pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por te darei a própria vida. E ele respondeu: Dará a vida por mim? Em verdade vos digo que jamais cantará o galo antes que negues 3 vezes. Então olha para você ver. E nós, como humanos, nós temos essa facilidade de negá-lo. Mas ele nos amou primeiro. E ele passa esse amor para nós. Uma vez que desobedecemos, né? Então, ser cristão, pelo que venho, né, estudando até aqui, é ser parecido com Cristo. Igual é impossível, mas mirar o alvo que é Cristo, sabendo que você não vai acertar sempre. Mas no que a Bíblia diz, eu percebo não a violência, né, por Cristo, não a violência, nunca violência, não ao apego materiais e amor ao próximo. Isso é, para mim, ser cristão, né, ser parecido com Cristo. E no capítulo 14, seguindo, nós vemos que Jesus conforta os discípulos. João 14, ele diz, de 1 às 15, não se perturba o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, dificuldades você vai ter, uma vez que o homem desobedeceu, colocou o mal para dentro. Quem é o príncipe desse mundo é ele, né? O inimigo de nossas almas, porque o homem deu o poder para ele, ou fazendo, né? Colocando o mal para dentro, todos têm o mal dentro. Mas ele diz, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As pessoas às vezes ficam esperando um paraíso, não que no fim de tudo isso não acontecerá, né? O ressuscitamento, o julgamento. Mas ele diz, né, o reino dos céus está dentro de vós. Quando perguntado, né, sobre o que é esse reino dos céus, é aquela mansidão, o domínio próprio, aqueles frutos do Espírito, né? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vos me tivesseis conhecido, conhecereis também meu Pai. Ele diz, né, desde agora conheceis e os tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me têm conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Credes-me, estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, aguardarei os meus mandamentos. É interessante aqui que ele fala, né, de acreditar, de crer, de aceitar ele como... E às vezes depois, eu vejo que depois até que ele vai, né, os discípulos eles meio que se entregam, acham que acabou. Quer dizer que eles não entenderam. E mesmo assim ele fala aqui como se ele soubesse disso, da dificuldade. Ele sabe que é um processo. Adoro essa palavra, processo.
tem um propósito, mas tem um processo. Nós somos tão limitados que às vezes a gente tem que passar por um processo até entender realmente a mensagem, que não é igual Israel teve dificuldade de entender que eles seriam sacerdote do mundo. Eles não estavam sendo eleitos por ser melhores, mais bonitos que os outros. Hoje quem está dentro do corpo, né, no templo, nos templos, tinha que ter esse entendimento, que eles estão ali por ser escolhidos para levar essa palavra de amor ao próximo, de não violência, de não ter como meta simplesmente, né, as coisas materiais, o desapego às coisas materiais, mas se perdem achando que por estar ali, por ter a compreensão de Cristo deturbada, é melhor do que o outro. Qual a diferença entre o que comete um equívoco e o outro? Independente do equívoco que o outro cometer, por isso não podemos julgar. Eu como terapeuta, eu sei que tem vários traumas, tem várias gavetas emocionais que um passa pela mesma coisa que o outro, mas reage diferente por traços de personalidade, de criação e por aí vai. É muito complexo o ser humano, então julgar você nunca pode, você nunca sabe, né, de tudo. Só ele sabe de todas as coisas. E Jesus promete outro consolador aqui em João 14, né? Agora não de 1 a 15, mas de 16 a 31, ele diz: eu rogarei ao Pai e vos dará outro consolador, a fim de que sejais para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. Conhece-vos, conhecereis porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outro. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Ele iria, né? Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conheceis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos o guarda, e este que me ama é aquele que ama, será amado por meu Pai. E também o amarei e manifestarei nele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que está ouvindo não é minha, mas do Pai que enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos em paz. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, mas não se turbe o vosso coração, nem te atemorize. Ouvistes que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vos creia. Já não farei muito convosco, falarei, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e levo o Pai que me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, Jesus ele conforta, né? Consola, pois sabia que viria tempos difíceis. Tempos esses, né? Que o príncipe deste mundo, ele se levantaria. E o inimigo de nossas almas, ele ensina o orgulho, a prepotência, o egoísmo, a busca por bens materiais somente. O mal domina, uma vez que o homem, né, deu-lhe o poder para isso, desobedecendo. Mas isso, o Criador, né, de todas as coisas, através do Espírito Santo, né, nos proporciona frutos bons como longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor, e tudo que vem de bom é de Cristo, que é o melhor de nós. O melhor de nós é Cristo. Amém?